Como é que o São Paulo conseguiu travar o Palmeiras e jogar melhor na análise do Prats, se é que você concorda, nos primeiros 35 minutos do jogo? Acho que principalmente porque a marcação encaixou muito bem e o Ceni conseguiu fazer um encaixe que deixava duas sobras quase sempre lá atrás. Porque a gente sempre fala, né, dos encaixes de marcação do São Paulo, cada um pega um. E como o São Paulo joga com dois atacantes, muitas vezes há dúvidas, né, se Luciano e Calleri marcam os zagueiros do adversário, marcam os laterais, ou só um marca. Ontem o Luciano estava tampando o Danilo, e a bola não chegava no Danilo. Então, como tinha o Calleri lá na frente, o Calleri meio que ficava para 3, 4 jogadores. Então, era Gomes, Murilo e Marcos Rocha, meio que estavam sem marcação. Mas os outros todos, palmeirenses, estavam bem marcados. E quando havia uma quebra de marcação, Miranda e Ferrarese, ou Miranda ou Ferrarese, chegavam e limpavam o trilho ali, acabavam encaixando em quem sobrava, e dessa forma o Palmeiras não conseguiu criar muito. Até os 30 minutos foi isso que aconteceu, e me parece que a partir dos 30 o Marcos Rocha começa a subir mais, percebendo que ele estava livre, né? Então aí o São Paulo tem que encaixar de outro jeito, o Patrick tem que começar a ir mais no Marcos Rocha, isso faz com que o Reinaldo saia mais no Mike, e o São Paulo começa a ter mais dificuldades, porque aí o Luizão tinha que, às vezes, sair da função de zagueiro para pegar um meio-campista, principalmente quando o Gustavo Scarpa caía por aquele lado. Então é principalmente dessa forma. E depois, né, com um a menos, aí é bem um acúmulo de jogadores à frente da área, como o próprio Abel Ferreira falou em outro momento da coletiva, e todo mundo se jogando na frente da bola, tentando tirar de alguma forma. Vale destacar o bom desempenho do São Paulo nas bolas paradas defensivas. Palmeiras é um time que faz muitos gols de escanteio, né? Tem um repertório vasto. O São Paulo não foi batido em escanteios ontem. Quando teve chance, né, o Palmeiras foi em outro tipo de jogada, se eu estou bem lembrado. E aproveito só para comentar aí, o Abel Ferreira, ele é muito mal perdedor, né? No caso, nem perdeu o jogo, mas ele é um péssimo perdedor, porque quando o time dele ganha, ele fala que é eficácia, né? E que e o futebol é feito sobre gols, né? Quando o time dele não faz gols, aí são os deuses do futebol, e vocês da imprensa só falam de resultado. Eu acho que faltou um pouquinho do Abel reconhecer os méritos do São Paulo defendendo com 10 ou com 9, e também reconhecer a grande atuação que teve o Felipe Alves. E aí, no opcional, né, poderia o Abel Ferreira também falar sobre o que o time dele deixou de fazer. Mas é muito simples, né? Você chega e fala assim, eu não vou falar nada porque vocês não querem saber de nada. Bom, nosso repórter estava lá, Leonardo Lai, quis perguntar sobre o jogo, e outra vez o técnico português se nega a falar sobre o jogo. Depois da patada em repórter, aí vem pedir desculpa, né? Mas falar sobre futebol mesmo, está muito difícil de ouvir o técnico campeão brasileiro falar, viu, Vinícius? Ah, não, mas aqui você vai ouvir, você também vai falar, no caso, viu, Gabriel Dudziak, sobre jogo, sobre futebol. A gente tem algumas artes aqui para apresentar, para a gente destrinchar, se aprofundar na análise desse jogo. Vamos começar aqui por onde, Gabriel Dudziak? Temos 3 temas aqui. Você que manda, ou o Pratos que manda, vocês que mandam aqui. Não, eu vou deixar aquela da zaga São Paulina para o Pratos. Eu queria falar de como esses confrontos, Palmeiras e São Paulo, foram equilibrados nessa temporada. Então, primeiro, trazer os números do jogo de ontem, no que se refere a finalizações e expectativa de gol, que a plataforma Wisecout nos permite fazer esse raciocínio, né? Então, o Palmeiras ontem teve 58% de posse de bola, tá arredondado esse número, tá? Tem lá no Wisecout com 2 casas decimais, inclusive, mas eu acho que já é too much, é muito aqui para nós. 42% de posse de bola para o São Paulo. E isso, claro, né, muito condicionado pela expulsão do Ferrarese ainda no primeiro tempo. 18 finalizações do Palmeiras, 5 finalizações do São Paulo. Isso também está no contexto de jogar com 1 a menos e depois com 2 a menos. E aí a expectativa de gol, né, que é aquele cálculo para qualificar as chances que tem. Então são 18 finalizações que deveriam gerar 2,3 gols. O Palmeiras não fez nenhum. Claro que a maior finalização, né, com a maior probabilidade de entrar, seria o pênalti do Gustavo Scarpa, mas houve outras boas chances do Palmeiras no jogo. E o São Paulo com 0,64, muito aí por aquela finalização do Calleri no segundo tempo, né, meio sem ângulo, e no começo do jogo, né, Reinaldo e Luciano bateram ali da entrada da área. Então, nesse cálculo, era para o Palmeiras ter ganhado, e aí, se você quiser chutar, seria um 2-0, né, pela expectativa de gol. Mas veja como os outros confrontos, Palmeiras e São Paulo, foram muito próximos, por mais que os placares tenham sido dilatados e diversos, que é a nossa próxima tela. Foram aí outros 6 confrontos nessa temporada e está na ordem cronológica. Tem São Paulo perdendo do Palmeiras no Morumbi na primeira fase do Paulistão.
14 finalizações do Tricolor, 6 do Palmeiras. E aí expectativa de gol, 0,9 para o São Paulo e 0,35 para o Palmeiras. Era para ter sido aí 1-0, né? Mas foi 1-0 para o Palmeiras. O Palmeiras se aproveitou melhor. Teve um São Paulo 3-1, que foi a primeira final no Morumbi. Aí a expectativa de gol dizia para o São Paulo 1,75. O São Paulo foi lá e fez 3. O Palmeiras 0,15, mesmo assim encontrou um golzinho. O 4-0, o jogo da volta no Allianz Parque, era para ter sido aí um 2-0, mas o Palmeiras teve um aproveitamento muito superior, fez 4-0 e foi campeão. Aí tem o primeiro jogo do Brasileirão, no turno, era para ter sido um 2-2, né? Mas o São Paulo tomou 2 gols no finzinho, acabou aproveitando menos do que deveria, mas também é um jogo equilibrado em posse de bola e finalizações mais para o Palmeiras, porque o São Paulo saiu na frente logo no começo. Tem um 1-0 do primeiro jogo da Copa do Brasil, quando o São Paulo foi superior, 1,2 de expectativa de gol contra 0,36 do Palmeiras, então foi um resultado teoricamente justo, e o outro confronto no Allianz Parque, Copa do Brasil, teoricamente também um resultado justo. Então, sempre próximos, né, e tem vitórias, empates. O São Paulo, acho que foi, assim, o time que melhor competiu com o Palmeiras nessa temporada, também pelo número de enfrentamentos, né, Vinícius? Tem isso, né? Também tem. Se você repete o mesmo jogo, tem mais condições de igualar, é clássico. Agora, de fato, o jogo que. Não, difícil falar assim o mais importante, né? Mas o jogo que fica muito na memória para os dois lados é um que não foi como os outros, né? Que foi muito diferente dos outros e era o jogo que estava valendo uma taça naquele dia. Mas faz parte. Aconteceu, né? Enfim. Vamos aqui falar de outro tema do jogo, Pratos, porque é o seguinte: as expulsões do São Paulo com os zagueiros foram mexendo a forma como o Rogério Ceni montou a sua dupla, o seu trio de zaga, né? Sem dúvida, né? Porque a gente tem aí o tempo das expulsões, ou o tempo que o São Paulo perdeu algum jogador contundido. Coincidentemente, o jogador contundido que saiu era o zagueiro, que era o Miranda, né? São Paulo começou com o trio Ferrarese, Miranda e Luizão, até os 44 do primeiro tempo, quando o Ferrarese, de uma maneira desnecessária, de uma maneira absolutamente estabanada, enfim, infantil, Ele colocou pediu muita... desculpas, me parece, né? Pediu, né? Uhum. É um jogador de 21 anos, Moura. É claro que, assim, ele é jovem ainda, é que, como é um jogador mais experiente, que atuou por outros países, espera-se menos que ele tenha a atitude que teve. Agora, não dá, obviamente, para decretar aqui que terminou, tem muita coisa para fazer, e é um zagueiro que pode crescer no São Paulo mesmo. Ele foi expulso aos 44, então dos 3 ficaram 2, Miranda e Luizão. Aos 9 do segundo tempo, né? A partir dos 9 do segundo tempo, o Miranda sai contundido. O Miranda teve um choque de cabeça com o Scarpa, ele volta para o jogo e logo depois pede para sair. Então, dos 9 aos 45, ficaram Luizão e o Beraldo, que era a dupla de zaga do São Paulo na Copa São Paulo, né? Garotos formados na base do clube. Então, dos 3 que começaram, o Luizão foi o que ficou, entrou o Beraldo. E o Beraldo foi expulso. E o São Paulo terminou com o Luizão e Pablo Maia na defesa. Então, veja você, Moura. Ferrarese, Miranda e Luizão começam. Ferrarese expulso. Ficam Miranda e Luizão. Sai o Miranda, entra o Beraldo. Ficam Beraldo e Luizão. Beraldo expulso. Terminam Pablo Maia e Luizão. Bom destacarmos. Além do Felipe Alves, que fez um grande jogo no gol do São Paulo, excelente atuação do Luizão. Ganhou muita bola pelo alto, cortou muita bola na área do São Paulo. Garoto que pode sair aí em janeiro, né? Tem contrato terminando com o São Paulo agora no começo do ano que vem. Teve ontem uma grande atuação pelo São Paulo contra o Palmeiras.